Desigualdade social. A desigualdade social se resume em muitos com pouco e poucos com muito. Ela acontece quando a distribuição de renda é feita de maneira inadequada, portanto injusta, sendo que, enquanto a maior parte do dinheiro fica com a minoria sofre com a divisão salarial. A desigualdade presente no Brasil é uma das maiores do mundo. Todo dia vemos ou ouvimos falar em violência, moradores de rua, preconceito, prostituição infantil, entre outros. O capitalismo é um dos principais causadores da desigualdade no mundo. Apesar de que ela vem impregnando a história desde o feudalismo, com isso notamos que a desigualdade é um fato muito antigo e sempre sem solução. Temos que deixar de ser uma sociedade preconceituosa e embrutecida pela padronização de valores em que ter vale mais que ser. Misérias e desigualdades marcam a história de muitos países e de milhões de pessoas há séculos. Resolver o problema é o desafio dos governos desses lugares. No entanto, não é tão simples quanto parece. São diversos fatores que determinam a condição social da maioria da população que não tem condições de sobrevivência. Muitos estudiosos acreditam que a partir do capitalismo a desigualdade tornou-se mais evidente. A pobreza acentuou-se no século XVI, com a dissolução do mundo feudal e o surgimento do capitalismo. Houve uma expulsão dos camponeses das terras que lhes forneciam meios para subsistência e essas pessoas não tiveram como reproduzir sua vida e começaram a viver de ajuda e caridade alheia. Nesse sentido, um dos importantes nomes da história na discussão do problema é o filósofo Karl Marx, de 1818 a 1883, que interpreta a miséria como um instrumento utilizado pelas classes dominantes. Para ele, a desigualdade é resultado da divisão de classes entre aqueles que detêm meios de produção e os trabalhadores que só têm a força de trabalho para garantir a sobrevivência. Como Marx mostrou, para que esse sistema funcione, é necessária a existência de trabalhadores desprovidos dos meios de produção. A desigualdade, portanto, depende do modo como a sociedade organiza a produção e a distribuição dos bens de consumo. A má distribuição da renda é uma das principais causas da pobreza em muitos lugares do mundo. A doutora em antropologia Márcia Anita Spranel, autora do livro A Pobreza no Paraíso Tropical, avalia que não basta o país ter um alto crescimento econômico, se não houver repartição das riquezas de forma justa. Um modelo concentrador de rendas, terras, dilapidador dos recursos naturais, provavelmente aumentará o abismo entre ricos e pobres. É preciso aliar crescimento econômico com outras políticas. É fundamental um crescimento que gere empregos e que propicie aumento de salários e renda. Precisamos de justiça social e de um crescimento qualitativo. Não adianta, por exemplo, gerar muitos empregos com péssimos salários. Assim, a população não pode ter acesso à moradia adequada, a um transporte de qualidade, a saneamento básico e a uma escola de qualidade. A desigualdade social no Brasil. O Brasil. O que o país poderia ter feito para reverter esse quadro de pobreza? Ao fazer uma análise histórica, muitos especialistas afirmam que seria possível o Brasil não carregar essa herança de desigualdades. Um dos principais fatores determinantes nesse cenário da sociedade brasileira foi a situação secular de dependência. Primeiro fomos colônia, depois satélite do capitalismo comercial, sobretudo dos ingleses. Em seguida, o Brasil foi mercado para os produtos industrializados dos países ricos e hoje somos abrigo rentável para o capital especulativo da finança global. Para completar, nada precisava ter sido assim. Foi uma escolha das classes dominantes e que os dominados não tiveram força para reverter. Considerando que o perfil do Brasil mudou muito nas últimas décadas, isso levou o país a reproduzir uma enorme massa de pobreza. O Brasil se transformou em outro, principalmente dos anos 50 aos 70. De uma economia agrícola voltada para a exportação, nos tornamos uma economia industrializada. Nesse período, houve um movimento brutal de expulsão das pessoas do campo e atração para as cidades. Com a indústria, surge uma pobreza nova nas periferias urbanas. Entretanto, as políticas adotadas pelo governo brasileiro têm ajudado o país a reduzir as desigualdades.
com os programas de transferência de renda do governo e outros programas sociais como o microcrédito e o Luz para Todos. Tem ocorrido uma mudança importante no conjunto nacional. Mas há opiniões divergentes no que se refere a esse assunto. Por exemplo, lembra que houve avanços, mas não com a rapidez e na dimensão que seria necessário para um país mais justo. Já a renda ainda está concentrada nas mãos de poucos. Falta aos responsáveis políticos colocarem o público acima do privado. A solução para tal problema é impossível de se prever. Porém, para combater a pobreza, é necessário unir políticas de estímulo ao crescimento econômico e uma melhor distribuição de renda. Não se reverte um quadro de pobreza de um país de uma hora para outra, mas precisamos de um crescimento maior, porque temos que solucionar pelo menos a questão do emprego e, além disso, investir em um conjunto de políticas que permitam melhorar as condições de vida da população mais pobre. Assim, estaremos ajudando a diminuir a desigualdade social, deixando de ocasionar às nossas vidas prisões dentro das nossas próprias casas, cercados de segurança, devido a assaltos, drogas, latrocínios, prostituição e violência em geral, que hoje e há muito tempo estão sendo causadas por uma distribuição de renda desigual no nosso país e no mundo, e que já é um fato, chegam aos nossos lares cada vez mais através dos nossos próprios familiares, parentes e amigos, devido à falta de um emprego e condições básicas para a sobrevivência de um ser humano e de sua família. Por isso, caros colegas do curso TTI, não adianta cruzarmos os braços e só vendermos apartamentos e mansões para os ricaços, sem cobrarmos um plano de habitação, alimentação, transporte e saúde dos nossos governantes, das empresas e também de nós mesmos, pois se cada um de nós ajudarmos o nosso próximo, estaremos ajudando não só a nós, mas aos nossos filhos e netos por um mundo mais justo e com menos desigualdades sociais no amanhã. Caros colegas, precisamos cada dia mais lutar como leões, para levarmos o sustento de nossos lares e de nossas famílias. E hoje, no ramo de imóveis que escolhemos para trabalhar, as imobiliárias não oferecem aos seus empregados, estagiários e corretores o básico que todo trabalhador tem direito através das leis da CLT: salário, transporte, alimentação, seguro-saúde, horas extras, férias, 13º. E ainda não pagam os impostos FGTS, INS, para que amanhã tenhamos uma aposentadoria digna pelo nosso tempo de serviço. Caso sejamos demitidos, não temos nem aviso prévio e nem seguro-desemprego. Na maioria das vezes, trabalhamos por comissão, mas se não vendermos, como pagamos nossas contas? Como podemos nos locomover, comer e vestir-se apropriadamente para atendermos os clientes? Dedicamos o nosso trabalho às imobiliárias para que elas ganhem sem terem que investir nenhum centavo e ainda ficarem com a maior parte do bolo? Isso não será uma forma de desigualdade social com a nossa profissão de corretores? Pensem nisso, caros colegas, e lutem por condições mais favoráveis à nossa profissão. Peço a vocês, encarecidamente, que lutem e cobrem os seus direitos de cidadão e também exerçam dele com dignidade e trabalho por um mundo melhor e mais justo. Não desperdicem as nossas riquezas naturais. Não zombem dos necessitados e dos desprovidos de qualquer dom que Deus tenha lhe dado, e não ao seu próximo. Lute com afinco, amor e paixão por aquilo que você acredita e deseja para se tornar uma pessoa feliz, mas sem terem que passar por cima dos seus semelhantes. Seja um homem de bem, ame a tudo e a todos como você gostaria que fosse amado. Forte abraço, agradeço a compreensão de todos e o tempo e pela paciência de ter nos escutado com atenção. O grupo 06 de Genival, Luciano e Pedro. Acreditem e lutem sempre por um mundo menos desigual e melhor para todos.